É isso aí, povo de Deus. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Marcos Heitor, participante da obra Shalom aqui de Pacajus. Bem-vindo, Marcos Heitor. Bom dia, Oséias. Obrigado, viu? Bom dia, povo de Deus que acompanha aí a gente na Rádio Capital do Caju. Tenham um bom dia a todos, um abençoado dia. No primeiro convite que a gente fez, você falou um pouquinho da sua experiência dentro da obra. Hoje eu queria que a gente focasse um pouquinho mais sobre a questão da evangelização dentro do ministério que hoje você exerce, tá bom? Dentro do pastoreio das crianças, né? Como que é essa experiência, quais as graças, as dificuldades para evangelizar as crianças, porque isso vai ser também até uma luz para outras pessoas que porventura trabalhem ou venham trabalhar com a evangelização das crianças. Pronto, para quem não sabe, o Shalom é dividido em ministérios, né? Nós somos divididos em ministérios. Aí tem o Ministério da Música, tem a evangelização, tem o pastoreio, tem o Pastoreio Kids, tem o PJJ, que é o Projeto Juventude, né? E dentre esses projetos, esses ministérios, tem o Projeto Criança, né? Que nós somos responsáveis por evangelizar as crianças, né? Os prediletos de Jesus. Então, assim, vai fazer um ano que eu entrei nesse ministério, passei 2 anos servindo na evangelização, saindo nas praças, evangelizando, distribuindo panfletos do Aleluia, do Renascer. E o Senhor me chamou, né, a viver esse novo tempo no Projeto Criança aqui, que é um ministério que ainda está se formando aqui na nossa missão de Pacajus, né? Ainda não é tão grande, tão desenvolvida quanto outros centros, mas nós estamos caminhando, nos estruturando para fazer desse ministério o melhor possível, né? Para que a gente possa alcançar o maior número de crianças e para que essas crianças também possam crescer em um amor apaixonado por Jesus, né? Então, assim, é um tempo de muitas bênçãos, muitas graças que nós podemos contemplar na vida de tantas famílias, né? Porque quando você evangeliza as crianças, você também vai estar evangelizando os pais. E eu percebo muito isso quando eu tenho contato com eles, né? Que realmente é uma evangelização. Quando você evangeliza a criança, você conversa com ela sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, você conversa com ela sobre a nossa igreja, sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, você conversa sobre a vida de Maria, você conversa sobre os santos. Então, assim, é uma experiência maravilhosa você poder compartilhar essa graça com as crianças, né? E você também tem muito contato com a família. Eu percebo, por exemplo, hoje é dia de grupo de oração, quinta-feira. Aí eu vou lá no privado dos pais, oi, tudo bem, fulano? Olha, hoje nós temos o nosso grupinho, viu? Lembre de levar o Cicrano, que é o nome a criança, né, que participa. Então, assim, a gente tem esse zelo, esse cuidado pelos pais, pela família. Às vezes, se tá faltando muito, eu chego lá, oi, tudo bem? Eu senti sua falta. Por que você não tá indo no grupo de oração? Estarei rezando por você, viu? Aconteceu algum problema? E a gente está ali para dar suporte, né? Se a pessoa está tendo dificuldade em levar o filho para o Shalom, a gente conversa, a gente dá um jeito, a gente tenta ir atrás de uma solução, né? E aí a gente vai dando esse apoio para os nossos irmãos, dando esse suporte. E você percebe que as crianças geralmente têm perguntas bem inusitadas durante as pregações que você vai dando. Como que é essa experiência da interação das crianças? Aí elas perguntam demais. A gente tenta falar sobre assuntos muito diversos, né? A gente fala sobre os santos anjos, sobre a Eucaristia, sobre o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus. E elas participam muito, muito mesmo, né? E se não tomar cuidado, elas fogem até para outro assunto. Aí, não, gente, a gente tá falando hoje sobre a história de São Padre Pio. Isso aí é sobre o batismo de Jesus. Vamos focar aqui que na outra semana a gente fala sobre o batismo de Jesus. Mas eu percebo que, assim, é muito bom elas irem interagindo, elas irem conhecendo, por causa que isso vai despertando uma curiosidade nelas, né? Sobre assuntos que são maravilhosos aprender, né?
elas perguntam demais. Outra vez, elas perguntaram sobre qual era a diferença entre o batismo e a apresentação de Jesus no templo. E eu fiquei, gente, como é que uma criança pergunta sobre algo assim, que é um assunto tão mais profundo? Aí elas perguntam, olha, eu vou pesquisar, aí eu, na próxima semana, eu explico pra você, tá bem? Aí eu fui lá no seu privado, né, às vezes me explica que é a diferença para eu passar para as crianças, mas elas perguntam demais, e isso é ótimo. E a questão da oração, assim, dá um trabalhozinho para elas se concentrarem? Às vezes dá, viu? Porque criança é muito disperso. Mas a gente vai adaptando, por causa que o nosso objetivo como projeto criança é evangelizar as crianças e moldar elas aos moldes do carisma Shalom, né? E isso tudo a gente vai fazer de uma maneira lúdica e pedagógica. Então, a maneira que se coordena um grupo de oração para adultos não é a mesma que se coordena um grupo de oração para as crianças, né? Por exemplo, o tempo das pregações. Quando é adulto, é 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Para a criança, não, é 20, 25 minutos. E a gente tem que pegar o máximo de informações que a gente conseguir, né? E compactar nesse tempo. E de uma forma também que não fique tão densa. E uma linguagem bem de criança mesmo, né? Isso, uma linguagem bem acessível, bem lúdica. E a gente vai colocando também brincadeiras, a gente coloca historinhas para elas irem aprendendo, né? Para elas assimilarem, para ficar mais fácil elas assimilarem o conteúdo. E as orações também são muito mais dinâmicas, né? A gente muitas vezes não consegue fazer uma oração e ter elas em pé, rezando, com a mão no coração, fechando os olhos, por causa que senão elas ficam muito entediadas. Sim. Aí a gente vai sempre mudando, agora a gente vai colocar a mão no nosso coração e a gente vai rezar assim, a gente faz uma oração conduzida, agora a gente vai colocar a mão no irmãozinho que está do nosso lado e a gente vai suplicar o Espírito Santo na vida dele, aí a gente vai rezar assim, a gente conduz a oração, né? As adorações são... Eu sempre me surpreendo com as adorações, né? Porque o Senhor está sempre inspirando coisas novas. E aí, às vezes, assim, é sempre algo novo, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Às vezes elas cantam, elas já ficam mais... Outras vezes elas já ficam mais orantes, né? Assim, no cantinho delas. Às vezes elas erguem os braços. Às vezes elas colocam a mão no coleguinha que está do lado. E assim vai, né? Mas é a forma deles de viverem esse carisma, Que maravilha. A experiência de acompanhamento ainda não tem, por enquanto, ou já tem? Como que é isso? Ainda não. O acompanhamento, que normalmente com adultos, né? O acompanhamento você vai ter um acompanhador, um pastor de grupo de oração, que vai sentar com você, vai rezar na sua cabeça, vocês vão partilhar um pouco sobre a sua vida, né? Esse é o caminho da paz que a gente vê na caminhada da obra Shalom, né? E da comunidade também. Com as crianças, o acompanhamento já é outro, né? Você não se senta ali em uma cadeira frente a frente com a criança, pergunta como é que está a vida dela, não. O acompanhamento nas crianças já é um acompanhamento com olhar, né? É um zelo, uma atenção que você tem com a criança. Por exemplo, a criança está faltando muito, você entrar em contato com os pais, com a pessoa responsável, seja avó, seja tio, né? Tem muitos casos que é assim. Você chegar para a pessoa e perguntar, olha, eu senti falta do fulano, cadê ele? Por que é que ele não foi no grupinho nesses últimos meses? Aí você vai conversando com a realidade, com a pessoa responsável, né? E vai tentando dar o suporte. E também até com a própria criança. Às vezes a criança chega, às vezes forçada a ir para o grupo de oração, aí você percebe que ela chega com um semblante mais triste, mais zangado. Aí você chega, senta com a criança. Oi, meu filho, o que foi que aconteceu? Você tá tudo bem? Você tá querendo conversar? Aí você abraça a criança, você mostra para ela que tá tudo bem. E ali vai refrigerando, né, na mente da criança. Se refrigera até na mente de um adulto, quanto mais na de uma criança, né? E o acompanhamento com elas é esse, né? De você mostrar que tá ali, você conversar, dar apoio. E assim, as crianças, às vezes, elas recebem uma carga de estímulos sensoriais muito grande. E isso, às vezes, vai sobrecarregando elas,
né? Então, às vezes, elas explodem, né? Então, a gente tem que ter a sabedoria para diferenciar, né? Uma birra de uma crise. E quando é uma crise, a gente sentar junto, abraçar, colocar no colo, acalmar. E quando acalma, a gente explica o que foi, explica o que aconteceu, né? Pergunta o que aconteceu, explica como nós podemos lidar com aquilo. E elas são ótimas, assim, elas são super dóceis, elas, quando assim elas estão em momento de crise, elas choram, elas gritam. Aí eu venho aqui, às vezes a gente tira da sala, acalma um pouco, respira, conversa um pouco, depois volta para a sala e depois volta a brincar como se nada tivesse acontecido, né? E até nas brincadeiras que a gente vai fazendo com as crianças, é uma forma de nos unir às dores, aos sofrimentos e às alegrias delas, né? Por exemplo, as pinturas, a gente vai conversando com as crianças enquanto elas pintam lá os desenhos, com os jogos, a gente vai conversando, vai interagindo. E isso a gente vai também fazendo parte da vida daquela criança, né? A gente vai percebendo nela como está sendo a sua relação com a sua família, como é que ela está rezando. Tudo isso a gente vai fazendo, né? De uma maneira mais leve, mais lúdica. Trazendo agora, mudando um pouquinho de assunto, sobre a questão da vocação, né? Estamos fazendo 42 anos e como tem sido esse tempo na obra? Faz quanto tempo você participa da obra? Vai fazer 3 anos em novembro. E como tem sido esse tempo de graça na obra? Quais as marcas do carisma na sua vida que você queria louvar a Deus nesse tempo? Quais as coisas que mais você percebe no carisma que é uma marca de salvação para a sua vida e também para a humanidade? Pronto, assim, o carisma, eu tenho enorme gratidão a Deus, né, por ter me apresentado esse carisma. Porque através dessa maravilhosa vocação, eu pude beber do amor de Deus, né, e compartilhar desse amor com outras pessoas, seguindo o molde do carisma, né. Para mim, assim, eu nesses quase 3 anos, né, eu pude experimentar muito, me aprofundar muito na vivência da vocação, na vivência como obra, mas também como comunidade, né? A gente vê os nossos irmãos que estão ali há mais tempo e eles compartilham com a gente também sobre a vivência deles, e a gente também vai bebendo dessa graça. E assim, para mim, o que é mais salvífico na vocação, eu acho que é o serviço e a vida de oração, né? Por causa que o carisma nos apresenta, né? Essa vida de oração, assim, a gente ter um momento do nosso dia, encontro pessoal com Deus, e eu percebo que eu já pude colher muitos frutos com essa via, e também com o nosso serviço. Por causa que o serviço realmente é uma via de santificação e é uma via de salvação. Por causa que desde que eu entrei na obra, eu tenho muita gratidão a Deus pelo meu serviço, né? Primeiro como evangelização e agora como pastor Kids, que assim, a gente sai de nós, a gente sai do nosso comodismo, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente precisa nos lançar ao outro, nos lançar aos pobres, nos lançar aos jovens, nos lançar aos nossos irmãos de comunidade, nos lançar às crianças, nos lançar às famílias, né, a todos os povos, porque a vocação é para todos os povos, e a gente vai se salvando quando a gente faz esse movimento de sair de si para alcançar o outro, na evangelização, seja na evangelização cara a cara, na evangelização porta a porta, na evangelização dentro de uma salinha com as crianças ou no grupo de WhatsApp com os pais, que ainda é uma forma de evangelização. Eu percebo muitos frutos que eu posso colher nessa caminhada através do serviço, né? Nesse serviço que a gente vai deixando-nos conduzir por Deus e nos abandonando nas mãos dele, para que a gente possa estar atento à sua voz e estar aberto aos postulados que ele deseja para nós. Aí qual é o seu grupo de oração hoje? Meu grupo de oração hoje é a família Carla Cutis. Antes era o Yeshua, mas a gente se juntou com outro grupo de oração Magnificat, né? Aí Jesus Maria.
e nós formamos a família Carla Cruz, né? Agora é um grupo de oração muito grande, com muitas pessoas, e assim está sendo ótimo poder participar dessa caminhada com eles. Que maravilha. Deixa aí sua mensagem final para os nossos ouvintes, deixa também mensagem para os irmãos da comunidade, mensagem de parabéns, né? Os irmãos da obra, ou seja, nós celebramos, todos nós fazemos 42 anos, né, juntos? Com certeza. Gente, o que eu tenho para fazer para vocês hoje é um convite para participar com a gente hoje, às 7 horas da noite, da nossa Quinta da Paz, no Shalom de Pacajus, e também do nosso grupo Kids. Se você é pai, se você é mãe e tem filho em casa, pode levar, que a gente acolhe, vai ter o grupo Kids. Se você é tio, madrinho, madrinha e tem o seu afilhado e quer levar, se interessou, pode levar, e você pode participar da nossa Quinta da Paz, uma noite de louvor, de animação, onde nós vamos beber da graça de Deus. E se você ficou interessado em conhecer mais sobre a vocação, em conhecer mais sobre a caminhada do Shalom, meus parabéns, porque isso aí é Deus colocando no seu coração a vocação Shalom, né? E nós temos 42 anos. Parabéns aos irmãos da obra, aos irmãos da comunidade, por esses 42 anos de vocação Shalom. É isso aí, povo de Deus. Você que está acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, compartilhe. Essa foi a participação do nosso querido amigo Marcos Heitor, que estará sem dúvida conosco várias outras vezes, com a graça de Deus. Muito obrigado, Marcos. Obrigada, Zé. Bom dia. Bom dia.